Olá! Quando o preço de uma ação despenca, a gente fica naquela dúvida, né? Será que é uma oportunidade de ouro ou uma baita armadilha? Bom, nesta nossa análise, a gente vai montar um guia prático para ajudar a responder exatamente essa pergunta e tomar decisões melhores. Vamos nessa? E olha, essa frase resume um erro clássico. A pessoa vê que uma ação caiu muito, ouve uma dica de um amigo e pronto, já corre para comprar. O problema é que essa pressa, essa preguiça de investigar, quase sempre leva para um caminho ruim, e o que parecia uma pechincha acaba virando uma bela dor de cabeça. E é aqui que mora o erro central. O foco de todo mundo vai direto para o preço. Mas o preço, sozinho, ele não diz absolutamente nada. Uma queda pode ser só um exagero do mercado? Pode. Mas muitas vezes é um sinal de que o negócio piorou de verdade. Por isso, a pergunta inteligente não é sobre a cotação, e sim sobre a qualidade da empresa por trás daquele código. E essa é a virada de chave fundamental. É preciso parar de tratar ações como se fossem fichas de cassino e começar a pensar como se estivesse virando sócio de uma empresa real, porque no frigir dos ovos é exatamente isso que uma ação representa. Então vamos começar por essa armadilha, que é a mais comum. Preço e valor são duas coisas completamente diferentes. Pensa assim, uma ação que custa R$ 8 pode ser caríssima se a empresa for péssima. E, ao mesmo tempo, uma ação de R$ 40 pode estar de graça se o negócio for espetacular. Confundir queda de preço com promoção é um dos erros que mais custam caro no bolso do investidor. Ok, depois que a gente consegue ignorar o barulho do preço, o primeiro passo de uma análise séria é entender como a empresa funciona. Antes de olhar qualquer planilha, qualquer número, a pergunta é: como essa máquina de fato opera? Parece uma pergunta boba, né? Mas olha, é impressionante a quantidade de gente que investe sem saber responder isso direito. Se a pessoa não entende de onde vem o lucro, como é que ela pode ter alguma confiança no futuro daquele negócio? Fica impossível. Então, aqui está um pequeno roteiro para essa investigação. O que a empresa vende? A receita vem de um lugar só ou é diversificada? O negócio é mais estável ou sofre com os altos e baixos da economia? É sensível a variações de juros, de dólar? E, talvez o mais importante, ela tem algo que a protege dos concorrentes? Sem responder a isso, analisar os números vira pura adivinhação. Beleza, agora que o negócio já foi entendido, aí sim a gente pode ir para os números. O foco aqui é descobrir se a empresa não só é boa de venda, mas se ela consegue transformar isso em lucro, e de um jeito consistente, saudável. Essa pergunta nos leva a dois pontos que são cruciais: a qualidade desse lucro e a solidez financeira. Uma empresa precisa ser boa em dar resultado, claro, mas também precisa ser forte o suficiente para aguentar o tranco quando as coisas apertarem. O pulo do gato aqui é procurar por consistência, sabe? Não adianta nada um trimestre espetacular se o resto do ano foi um desastre. O que se busca é um padrão de crescimento de receita, de lucro, margens saudáveis e, super importante, geração de caixa. Porque lucro no papel é uma coisa, agora, dinheiro de verdade entrando na empresa é outra história. E aqui fica um alerta importante. É preciso ter certeza de que aquele lucro bonito no balanço não foi inflado por um evento que não vai se repetir, tipo a venda de um imóvel ou um benefício fiscal que só vale uma vez. O que importa de verdade é a melhora da operação do dia a dia. Agora, a dívida. Muitas empresas que parecem baratas na bolsa, na verdade estão assim porque o mercado já percebeu um risco financeiro ali. A análise tem que focar no tamanho dessa dívida, no custo dela e se a empresa gera caixa suficiente para pagar os juros e rolar os vencimentos sem sufoco. No fundo, analisar a dívida é como fazer um teste de estresse. Uma empresa que está muito endividada, ela perde flexibilidade. Se uma crise vem, os juros sobem ou a receita cai de repente, o problema aparece rapidinho. A pergunta aqui é sobre resiliência. Muito bem, só depois de entender o negócio e de checar a saúde financeira, só aí é que faz sentido olhar para os indicadores de valuation. Essa é a última peça do nosso quebra-cabeça. E isso aqui mostra o perigo de olhar uma métrica de forma isolada. Um indicador preço-lucro baixo pode ser um sinal de oportunidade? Claro. Mas também pode ser um alerta de que o mercado inteiro já espera uma queda brutal nos lucros. Um dividend yield alto parece ótimo, mas pode ser simplesmente um pagamento que a empresa não vai conseguir sustentar. No fim das contas, o contexto é tudo. Então a gente precisa refinar a pergunta. Não é se a ação está barata e ponto. É se o preço é justo, levando em conta a qualidade do negócio, o risco que ele carrega e a sua capacidade de continuar gerando resultados. Essa é uma forma muito mais completa de pensar. Resumindo todo esse nosso processo, temos aqui um roteiro bem claro.
Primeiro passo: ignore o barulho do preço. Segundo, entenda a empresa a fundo. Terceiro, cheque a saúde financeira. E só então, como quarto e último passo, avalie se o preço faz sentido. E agora vem o movimento que separa o investidor pensante do comprador impulsivo. Montar uma tese de investimento significa ser capaz de explicar, de um jeito simples e claro, por que aquela decisão de compra está sendo tomada. Uma tese forte precisa responder a estas perguntas. Por que essa empresa vai crescer? O que será que o mercado não está enxergando direito? Qual é o maior risco de todos? E o que precisaria acontecer para justificar a venda dessa ação? Sem essas respostas, qualquer queda no mercado vira motivo para pânico. A tese é a base racional que sustenta a decisão nos momentos de turbulência. E para a gente fechar, fica essa reflexão. O verdadeiro teste de um bom investimento não é a euforia do momento da compra, mas a tranquilidade da convicção, mesmo quando o mercado está um caos. É a análise racional que sobrevive à empolgação. E fica aqui a pergunta final para todo mundo pensar. A motivação para comprar vem da oscilação de um número na tela ou da confiança construída depois de uma análise cuidadosa do negócio? A resposta para essa pergunta pode definir o sucesso de uma jornada de investimentos.